Sejam muito bem-vindos a este canal. Vamos dar sequência então à nossa maratona de álgebra linear? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre aplicação à engenharia, tá certo? Vamos direto para um exemplo prático, o resto eu falo lá. Bom pessoal, falando então sobre aplicação à engenharia, a gente já sabe que é um pouco diferenciada, né? Toda aplicação à engenharia vem com um aspecto diferente, uma visão diferente, tá? Uma forma diferenciada de se resolver o exercício. E ele traz o quê? Um problema que é mais aproximado da nossa realidade. Então, problemas mais complexos, que são mais difíceis de se resolver em condições não muito favoráveis, tá certo, pessoal? Então, assim, ó, sempre lembrem que aplicações em engenharia vai trazer um grau de dificuldade maior e vocês também serão beneficiados com esse grau de dificuldade maior. Por quê? Porque vocês estarão se preparando para pior, certo? Então, se você sabe resolver o pior caso, se vier um basicão para vocês resolverem, vocês vão olhar para ele e falar: isso é mamão com açúcar. Faço isso, faço aquilo e resolvo o meu problema, tá certo? Então, saindo um pouco dessa introdução e passando mais para o que temos que fazer, vamos dar uma lida nesse tópico aqui do enunciado do livro, tá? Então, vocês podem acompanhar na página 142 do livro, tá? Quarta edição. E aí vocês podem conferir. Então ele diz o seguinte: considere o seguinte sistema no qual S é um parâmetro não especificado. Determine os valores de S para os quais o sistema tem uma única solução e use a regra de Cramer para descrever a solução. Então ele fala tudo isso aqui para a gente usar a regra de Cramer para resolver e trabalhar com esse parâmetro S, que é um parâmetro desconhecido, tá, pessoal? Então aqui a gente não vai encontrar exatamente uma solução. A gente vai encontrar aqui no caso, como eu poderia dizer para vocês, uma fórmula geral de se resolver um problema quando eu não tenho conhecimento sobre todos os parâmetros do meu problema, tá? Então alguma coisa do meu problema eu não sei, e eu vou deixar isso em evidência sempre pelo meu método de resolução, mas da mesma forma eu vou conseguir resolvê-lo, tá? Então vamos ver como é que isso se desenrola no decorrer do exercício. Então ele me dá esse sistema aqui, que é um pouco parecido com o nosso da aula anterior. Vocês vão notar essa diferença para quem está acompanhando aí a nossa maratona de álgebra linear. Vocês vão notar essa diferença no sistema, mas ele é parecido, tá? E ele pede para que a gente coloque o sistema na forma AX igual a B, tá? Então vamos lá, se a gente assistiu a aula passada, a gente está ligado nessa. Para quem não está ligado na aula passada, se ligue agora, né? Avisa os navegantes, dê uma olhada aqui antes, tá? Olha aqui no card, por favor, para vocês entenderem o que eu estou fazendo neste vídeo aqui, tá? Então aí, pessoal, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a minha matriz A, minha matriz dos coeficientes, tá? Ela não é a matriz aumentada, é a matriz dos coeficientes. E aqui o que eu trago então? O 3S que aparece aqui, o menos 2 que tá aqui, o menos 6 que tá aqui e o S que vem para cá. Bom, como é que eu monto a minha matriz A1B, tá? Então a regra é clara, tá? Não é a de Cramer, mas é a minha. É sempre olhar da direita para a esquerda, certo? Então o meu primeiro vetor aqui vai ser o B. Eu vou trazer o 4 e o 1 para cá em forma de coluna, sem problema nenhum. E o meu próximo vetor vai ser o menos 2 e o S, tá? Então sempre olhando da direita para a esquerda. Quem foi que sobrou? O 3S, perdão, e o menos 6. Então aqui eu vou jogar o 3S e o menos 6 e o meu B, porque eu tô falando de um A2, vamos até corrigir aqui, ó, de um A2B, tá, pessoal? Então a gente tem um A2B aqui. Então eu vou ter o 3S e o menos 6 aqui, o 4 e o 1 aqui.
Beleza? Bom, então agora eu já tenho a minha matriz A e eu já tenho as minhas matrizes A1B e A2B. Seguindo o nosso cálculo, se eu já tenho essas três informações importantes, agora é procurar pela solução única, tá? Então, procurando pela solução única, o que eu vou achar aqui? O determinante de A é a primeira coisa que a gente tem que procurar quando se trata de regra de Cramer. Quando eu estou usando a regra de Cramer, eu preciso descobrir o determinante de A. Por quê? Porque ele vai ser o divisor. Lembram lá daquela equação do teorema? Ele é o meu divisor na equação da regra de Cramer. Então eu preciso descobrir o determinante de A, porque ele é peça-chave para descobrir então a solução única, né, dos meus componentes, das minhas componentes x1 e x2. Então aqui, ó, a gente tem o determinante de A. Então, para fazer o determinante vai ser sempre diagonal principal menos a secundária. Então vai ser o 3s vezes s me dá 3s ao quadrado, tá? E o menos 6 vezes o menos 2 vai dar 12, só que é diagonal principal menos a diagonal secundária, por isso que esse menusinho aparece aqui. Então fica o 3s ao quadrado menos 12, e isso vai ser então reescrito em forma de produto notável, né? Então vamos abrir esse produto notável, vamos colocar o 3 em evidência, porque 3 e 12 são divisíveis, certo? Então vamos colocar o 3 em evidência e abrir isso em produto notável, que é s mais 2 e s menos 2. Tá certo? Se a gente resolver esse produto notável, a gente chega em 3s ao quadrado menos 12. Tá, pessoal? Então aqui a gente já tem o determinante de A. Tendo o meu determinante de A, perfeito. O que eu enxergo aqui? Tá? Aqui é que entra a sutileza de um problema de engenharia que a gente não vê num problema comum. Qual é a sutileza? A sutileza é o seguinte ponto. Se o meu parâmetro S for 2, o que vai acontecer com o determinante de A? Reparem, se o S for 2, isso aqui vai ser 4, beleza? Só que aqui vai ser 2 menos 2, que vai dar 0. E 0 vezes todo o resto vai zerar o determinante de A. E zerando o determinante de A, o que acontece? Se o determinante de A é igual a 0, quer dizer que a minha matriz A não é invertível. E aí a gente foge do nosso primeiro teorema lá da regra de Cramer. Ele diz que a nossa matriz ela tem que ser uma matriz quadrada, ou seja, tem que ser uma matriz n por n de navio, e ela tem que ser invertível. Então, se o determinante for igual a 0, eu nunca vou ter uma matriz invertível. Então, a gente já quebra por aqui, a gente já mata o teorema 1 lá. Então, se ele for igual a 0, não segue o teorema 1 e eu não consigo aplicar a regra de Cramer nesse exercício, tá? Então, o S não pode ser 2, tá? Só que ele não pode ser só 2 e o contrário dele, e o menos 2. Aqui é que entra a segunda jogada, tá? A segunda ideia que um problema de engenharia nos traz. Não é analisar só uma possibilidade, são todas as possibilidades. Então ele não pode ser 2 e nem o menos 2, porque vejam o que acontece. Se eu jogar o menos 2 aqui de cara, vai ser menos 2 mais 2 e vai dar 0. E vai zerar tudo aqui de novo. Então, o determinante de A não pode ser igual a 0, senão eu não tenho uma matriz invertível. Logo, o determinante precisa ser diferente de 0 para que eu tenha uma matriz invertível e eu consiga aplicar a regra de Cramer. Então, o meu parâmetro S não é pensando em determinante agora. Eu primeiro analisei o determinante para ver o que eu podia fazer com o meu S, ou o que sobraria de possibilidade para S. Tá? Então agora eu sei que o meu S ele tem que ser diferente. Então o parâmetro S ele deve ser diferente de mais ou menos 2, pessoal. Isso aqui é extremamente importante. É isso aqui que um problema de engenharia trabalha com a nossa mente, tá? São ideias, são aspectos diferentes de resolução de um mesmo exercício, tá? Então
O exercício da aula passada foi muito simples. Eu tinha uma matriz A toda bonitinha com valores. Eu tinha uma A1B toda bonitinha com valores. E uma A2B igual, toda bonitinha com valores. Agora não, eu tenho um S aqui que eu não sei nem quem é esse cara. Tá? Então, eu não sei quem ele é. Mas eu sei agora, e você também aí que está desse lado da tela, você também sabe, tá? Que o S ele não pode ser um 2 ou um menos 2, beleza? Bem legal, eu sempre quis dizer isso aí, você que está aí do outro lado da tela, bem bacana. A realização de um sonho, beleza, vamos lá. Então aqui ó, a gente já sabe que o 2 e o menos 2 não pode ser. Então todos os outros valores pode ser, tá? Todos os outros S pode assumir que vai dar um determinante diferente de zero e logo a minha A vai ter inversa e eu consigo usar a regra de Cramer para resolver o problema, beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Agora que a gente já sabe o que o S não pode ser, né, o grande detalhe, a grande sacada do problema, agora a gente tem que seguir com o resto dele, né? Então aqui eu já trago todo o exercício feito, porque vocês já sabem como encontrar o x1 e o x2, que nada mais é do que a minha solução única, né? E aqui as minhas componentes, o x1 e o x2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o determinante de A1b dividido pelo determinante de A e o determinante de A2b dividido pelo determinante de A. Então aqui, ó, só pra gente dar uma olhada, o determinante de A1b vai ser 4s, que é o que está aqui, menos, né? Menos 2, por quê? Menos 2 vezes 1 é menos 2. E o menos de antes aqui vai ficar mais, porque menos com menos dá mais. Então fica 4s mais 2 dividido pelo determinante que está aqui, ó. O determinante de A. Então, a minha solução única, né? Que não é única. A gente sabe que conforme eu variar o S aqui, né? Eu vou obter outros valores para x1. Tá? Então, de certa forma, não é solução única, mas é solução do sistema, tá? Então, aqui a gente sabe, ó, que o x1 vale isso. E o x2? O x2 vale exatamente isso aqui, ó. Então, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. É o 3s, certo? 3s aparece aqui. E aqui, ó, é o 4 vezes o menos 6. Isso aqui vai me dar menos 24, só que tem um menos antes. Ele fica mais 24. Então esse mais 24 está aparecendo aqui, ó. Então fica 3s mais 24 dividido pelo determinante de A. A diferença do de cima para o de baixo é que aqui embaixo eu consigo simplificar mais ainda. Como eu tenho 3s mais 24 e eles são divisíveis por 3, então a gente pode simplificar ele mais uma vez, tá? Que diferencia aqui do primeiro, que não tenho como simplificar, tá? Então vai ser 3s dividido por 3 vai dar s, e o 24 por 3 vai dar 8. Então eu vou ficar com s mais 8 sobre o determinante de A, só que como o 3 foi simplificado, ele cai fora daqui, tá certo? Então aqui a gente tem a solução, né, em tese, solução única do problema. E nós resolvemos esse problema de uma forma tranquila também, mas trazendo essa grande ideia, né, de que o parâmetro S deve ser diferente de mais ou menos 2, porque senão ele ferra com a propriedade lá, com a primeira propriedade, né, a definição do teorema da regra de Cramer. Então tá vendo como a álgebra linear ela se conversa? Tá vendo como os problemas eles se conversam? E quando a gente chega num problema de engenharia, a gente precisa saber muito da definição, da teoria, né? Isso que eu falo para todos os meus amigos que eu encontro nos corredores. Eu falo, cara, álgebra linear você tem que saber as duas coisas. Você tem que ser bom em cálculo, mas tem que ser muito bom em teoria também. Porque é uma matéria acumulativa, tá? Mais uma vez eu falo isso aqui. E ela é muito teórica. Tá? Então a gente tem que saber dos teoremas, dos corolários, das propriedades, das definições, porque se a gente não souber, a gente faz o exercício errado. A gente ia largar o exercício aqui de uma forma errada, se a gente desconsiderasse isso aqui, ó. Tá? Então não dá para errar uma questão por causa de teoria, pessoal. Por isso que eu sempre inicio os vídeos com
pouco de teoria, mas é bem pouco mesmo. É o que vocês precisam ter em mente. É isso que eu falo sempre para vocês. Tenham isso em mente, porque o que é importante. O resto é tudo, né? É importante também, mas não são coisas que vocês vão usar para resolver os cálculos e recursos que vocês vão ter que ter na hora da prova, tá? Então a teoria é muito importante, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. E isso aqui é teoria. Isso aqui é teoria, isso aqui é teoria, isso aqui é teoria, tá? Então eu trabalhei com toda a teoria aqui nesse exercício, até o final dele, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos trabalhar a teoria sempre e continuar sendo bons em cálculo aqui na nossa álgebra linear e gabaritar em todos os testes, provas, exercícios de aula, enfim, o que for. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esse problema. Ele tem um aspecto diferente, ele tem um ponto muito importante e eu espero que vocês gabaritem aí os exercícios de vocês. Se tiverem alguma dúvida, não deixem de colocar aqui no campo de comentários desse vídeo. E se caso não gostaram de algo que eu tenha feito ou que eu tenha explicado, também deem aí o dislike de vocês. Eu vou dar o joinha, vou dar o coração igual, mas escrevam aqui também no campo de comentários o que eu tô errando, para que eu possa melhorar cada vez mais o meu trabalho e trazer vídeos do jeito que vocês querem, né? Do jeito que vocês gostem, mas sempre ensinando vocês, tá? Eu sempre busco colocar as informações aqui da melhor forma possível, porque esse trabalho é um trabalho de grande responsabilidade e eu tenho ciência disso, tá, pessoal? Então eu posso brincar, falar algumas coisas, usar algumas gírias, mas isso é só uma forma de flexibilizar um pouco mais a matéria, beleza? Mas não quer dizer que eu não esteja trabalhando de uma forma séria aqui com vocês. Então, seja like, seja dislike, comente aqui embaixo, porque isso é muito importante pra mim. E pra vocês também, né? Eu acho que é mais importante pra vocês, porque quanto mais vocês me ajudarem com o feedback, eu vou sabendo o que eu tô errando e no próximo vídeo eu já vou resolver esse problema e deixar o vídeo cada vez mais legal, tá? Do jeito que vocês gostem, beleza? Então é isso aí, pessoal. Fui! Então é isso. Me sigam lá nas minhas redes sociais. Eu espero vocês lá, hein? Se você gostou, dá um like aí. Vai fazer esse vídeo chegar pra quem precisa, tá certo? E não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Um abração e até mais!